Nesta série de aulas, estamos resolvendo os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os problemas do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.1, 4 maneiras de representar uma função. Número 4. Os gráficos de f e g são dados. Letra A. Diga o valor de f de menos 4 e g de 3. Observando o gráfico, quando a coordenada horizontal é x igual a menos 4, o ponto sobre o gráfico da função f, traçado em vermelho, está a 2 divisões verticais abaixo do eixo y. Então, o valor da função neste ponto é o f de menos 4 é igual a menos 2. De modo semelhante, observando o gráfico da função g, traçado em azul, quando a coordenada horizontal é x igual a 3, o ponto sobre o gráfico da função está a 4 divisões verticais acima do eixo horizontal. Então, o valor da função neste ponto é o g de 3 é igual a 4. Letra B. Qual valor é maior, f de menos 3 ou g de menos 3? Quando a coordenada horizontal é igual a menos 3, o ponto sobre a curva da função f, com essa coordenada, está abaixo do ponto sobre a curva da função g de mesma coordenada. Então, o f de menos 3 é menor que o g de menos 3. Letra C. Para que valores de x tem-se f de x igual a g de x? Os valores de x para os quais as funções são iguais são as coordenadas horizontais dos pontos de interseção entre as curvas das funções. Observando o gráfico, vemos que isso acontece em x igual a menos 2 e x igual a 2. Letra D. Em quais intervalos tem-se f de x menor ou igual a g de x? Os intervalos nos quais a função f é menor ou igual à função g são o intervalo entre menos 4 e menos 2 e 2 e 3. Apesar da função f estar definida até x igual a 4, a função g está definida até x igual a 3, por isso este é o fim do segundo intervalo e não 4. Letra E. Forneça as soluções da equação f de x igual a menos 1. As soluções dessa equação são os valores de x para os quais a função f é igual a menos 1. Traçando uma reta horizontal para este valor de y, que é o valor da função, vemos que essa reta intercepta a função f em dois pontos, de coordenada x igual a menos 3 e x igual a 4. Letra F. Em quais intervalos g é decrescente? Uma função é crescente em um intervalo se ela aumenta de valor quando aumentamos o valor de x, caso contrário, é decrescente. Observe que no intervalo menos 4 e 0, entre menos 4 e 0, o valor da função g decresce quando aumentamos o valor de x. Então, neste intervalo, g é decrescente. Letra G. Forneça o domínio e o conjunto imagem de f. O domínio de uma função são os valores de x para os quais a função é definida. O gráfico mostra que o domínio da função f está no intervalo de menos 4 até 4. A imagem de uma função é o intervalo entre os seus valores mínimo e máximo. O menor valor da função f é menos 2 e o maior valor é 3. Então, a imagem dessa função é o intervalo entre menos 2 e 3. Letra H. Forneça o domínio e o conjunto imagem de g. De maneira análoga à questão anterior, os valores de x para os quais a função g está bem definida, ou seja, o domínio dessa função, é um intervalo de menos 4 até 3. O valor mínimo da função g é aproximadamente 0,5. E o valor máximo é 4. Então, a imagem da função é o intervalo entre 0,5 e 4.